Partindo agora para a terceira parte da planilha, a gente vai calcular a mão de obra. Tem muitas formas de calcular a mão de obra. Ou você faz um valor aleatório do valor do preço que você vai cobrar para fazer a mão de obra, ou então você especifica, e normalmente o cliente gosta do orçamento especificado, porque aí ele fala... Ele escolhe se ele vai fazer o trabalho todo de uma vez ou se ele vai fazer ele em fases, né? Uma primeira fase, que é a estrutura, e depois cobertura. Mas normalmente eu mando o orçamento completo para o cliente. Nessa planilha eu tenho aqui 5 itens da mão de obra. A montagem da estrutura do pergolado, você cobra tanto por metro quadrado mais ou menos, ou então por valor, já sai lá. A montagem das esteiras, né? Se for o caso, aí a gente coloca o valor que vai ser cobrado para montar a esteira. A montagem das telhas, né, e da estrutura do telhado, já sai lá na planilha o valor. A montagem das tabeiras e o acabamento final de lixagem ou pintura. Às vezes você não quer especificar isso aqui. Você calcula do seu jeito e coloca o valor. A mão de obra vai custar tanto em reais. O cálculo da mão de obra eu faço da seguinte maneira. Alguns profissionais preferem fazer o preço cheio, né? Eu cobro tanto para fazer, baseado em quantos dias de serviço. Normalmente, esses pergolados que a gente produz em Belo Horizonte nos fornecem uma média de 800 a 900 reais por diária trabalhada, tá? Gente, é um excelente negócio. Aqui em Belo Horizonte, para você ter uma ideia, para fazer a estrutura do pergolado, a gente cobra em média 210 reais. É claro que isso vai variar de tempo para tempo, e quando eu comecei eu não cobrava esse valor. Por quê? Eu estava entrando no mercado, né, com uma clientela que eu ainda não conhecia, um trabalho que eu ainda não conhecia e não sabia quanto tempo eu gastaria para fazer. Mas enfim, eu coloco especificado então 5 itens da mão de obra para fazer o pergolado. Para a montagem desse pergolado aqui, de tantos metros quadrados, eu coloco 210 reais por metro quadrado. Para a montagem das esteiras, a gente costuma cobrar aqui 60 reais para a instalação das esteiras sobre a estrutura do pergolado. Para a montagem da estrutura do telhado e do telhado, cobro também 60 reais para fazer essa montagem. Para a montagem das tabeiras, que é o fechamento em volta do pergolado, a finalização, enfim, da estrutura toda do pergolado, a gente cobra de 30 a 40 reais por metro linear, tá? Uma observação, montagem da estrutura do pergolado, das esteiras e do telhado, a gente cobra por metro quadrado, que é a cobertura. Montagem das tabeiras, eu cobro por metro linear, que é a distância entre o início e o final do pergolado. E para finalizar, a gente cobra aqui um valor pro forma, né? Que você inclusive pode depois dar de desconto para o seu cliente, mas eu coloco aqui 300, 400, 500 reais, dependendo do tamanho do trabalho, do tamanho do pergolado, mas isso aí acaba sendo uma moeda de troca. Por exemplo, vai que o meu cliente me pede um desconto. Eu sei que isso aqui eu vou ter despesas para fazer, eu vou ter tempo para fazer, sim, mas é um valor que você pode já tê-lo incluído no seu pergolado, no seu serviço todo. E é um serviço que quando o cliente pede um desconto, eu falo, não, eu vou mexer então aqui no valor dessa lixagem e te dar isso aqui de brinde. Aí você tira lá os 300, 400 reais que você cobrou para esse acabamento. Não deixa de ser um artifício muito bacana na hora de fechar o negócio com seu cliente. Então, para o fechamento final da sua planilha, né, para você passar para o seu cliente esse orçamento, né, nós temos aqui as 3 partes, né, que é o valor das madeiras, o valor dos materiais, o valor da mão de obra. A nossa planilha já calcula esses 3 itens e te dá um valor total da obra já entregue. A vantagem de você ter essa questão desse orçamento de mão de obra especificado, né, já detalhado, é porque aí você pode negociar com o seu cliente. O seu cliente, mas ficou muito caro, não sei o que, você negocia com ele e pode tirar, já que você não pode mexer no preço da madeira, porque isso aí ele pode negociar com a madeireira, já que você não pode mexer no preço do material, porque normalmente eu já coloco aqui o preço real que a gente compra esse material, né, as esteiras, as telhas, o verniz e tudo mais, né? E você tem essa brecha aí para poder trabalhar com o valor da sua mão de obra, dando um possível desconto caso o seu cliente peça, para você não perder o seu serviço, né, o seu projeto. No final, a planilha te dá um valor total que o cliente vai avaliar e ver direitinho.